Antes, inclusive, de fazer a saudação inicial, quero dizer que eu quase peço para permanecer sentado ali, porque imaginei que aqui, estando em pé, talvez não conseguisse permanecer. Mas animei, porque de pé se fala, falaram todos, e eu inicio dizendo que é difícil compreender porque me veio a acontecer o que ora acontece. Mas inicio minha saudação agradecendo à Câmara de Vereadores por quanto já fez destinado a mim, onde antes, como foi referido, recebi o título de cidadão. Numa outra oportunidade, mais adiante, também uma moção com o primeiro acontecimento, proposta do ex-vereador Edivaldo Ferreira e outros, e a moção por Hermínio e outros que a seguiram. Mas eu também quero fazer um agradecimento muito, eu diria, justo, à Prefeitura Municipal por haver nos recebido naquele instante que era para anunciar que iríamos pedir. E, de modo especial, eu quero agradecer os colegas magistrados que aqui se acham, também os integrantes do Ministério Público, instituição por onde passei, e dizer que, na verdade, tudo o que me acontece nesse instante só pode ser fruto de muito boa vontade daqueles que me homenageiam. Eu custo a imaginar que mereça tanto. Quem sabe até um pouco da concessão seja pela idade que já possuo. Mas não importa. Eu continuo, na verdade, aquela pessoa que teve a origem da forma como alguns falaram, às vezes até trocando alguns aspectos. Por exemplo, me chamando de Juvina Oliveira. Juvina Oliveira foi alguém de Itapetinga que era um ricaço e não tinha, certamente, nenhuma semelhança a mim, porque ele, se era rico, já tinha essa diferença fatal, vamos dizer assim. Mas também vi outro equívoco quando mencionou que eu tivesse um número de filhos que não possuo. Ainda bem que colocou como filhos meus irmãos, mas além desses mencionados, os homens, ainda tem aqui também presente nesse recinto uma irmã que foi, vamos dizer assim, acolhida por minha mãe e meus pais e que se tornou irmã pela forma legal. E o que diria nesse instante? É boa vontade não apenas da Câmara de Vereadores, da Prefeitura. Estou percebendo também que é boa vontade de todos que aqui se acham presentes, pessoas citadas aí, eu digo, na parte após aí essa separação dessa frente aqui, como vi ali Marcelo, vi o outro que está com a camisa, ainda dá para enxergar, rosa, certo? O Célio, que foi colaborador, que compreendeu e que procurou nos ajudar. Quanto aos colegas, eu, sinceramente, nunca tive com nenhum deles qualquer dissenso. Pode ser até que afirmasse algo, mas briga não havia. Sempre houve e certamente haverá respeito. No tocante ao Ministério Público, eu tenho uma pessoa hoje que se expressa como aqui se expressou, que sabe muito bem que também lá não briguei, discuti, às vezes até estive em posição, assim, diria de confronto, mas
confronto no debate, na discussão, com um sentido que era para poder ser aquilatado aquilo que eu procurava sustentar, e alguém rebatia. Eu não cedia. Realmente, eu nunca tive medo. Nunca tive medo nem para, eventualmente, um diálogo, como também não tive medo ao buscar as alternativas de construção do que hoje aqui é mencionado como algo importante durante a gestão em que estive como juiz da infância e juventude. Eu sei que, na verdade, essas estruturas mencionadas não existem no país. Nós temos alguma coisa em Sorocaba, temos alguma coisa lá numa cidade do estado do Paraná, e em alguns lugares eu fui no Espírito Santo participar de um evento significativo que era nacional, estive também em São Paulo, e certamente que os meus colegas bem sabem que, se esperar às vezes até mesmo da nossa instituição, eu diria até do nosso poder, não haveria possibilidade, quem sabe, poderia haver a negativa com relação à solicitação para os recursos. Eu estive fazendo algumas despesas por minha conta mesmo, mas não era, para mim, não tinha significado maior. O significado era aprender. Eu não tenho esse potencial que fala conhecedor de tudo. Eu menciono aqui alguém que eu considero quem mais eu conheço, que conhece direito juvenil, se chama Michel Farias. Com relação à senhora prefeita, eu queria dizer que a forma como nos trata, a civilidade que tem ao falar com nossa estrutura, certamente que deve ter muita concessão para poder me tratar assim. Eu também entendo que é boa vontade. Não deve ser tanto merecimento. Eu não tenho. Foi vontade de socorrer a necessitados. E nessa vontade, sentindo que às vezes se pedia pouco para ter significado maior ou grande para quem era necessitado, me animou. Sim. Falando sobre amizades, origem, outro equívoco foi mencionado quando informou que nós tivéssemos mudado para Caetité. Não, a mudança foi para Caculé, aquela terra que era a municipalidade mãe de Ibiaçucê, que era distrito, Ibiaçucê, que tinha uma parte do distrito ocupada pelo povoado de Jacaré. Outras referências feitas pelo Dr. Marcos, eu fico imaginando como é que pode existir alguém como Marcos, e que me aturou, e que fala assim de mim, e que ficou lá por tanto tempo. Outra pessoa que eu quero dizer aqui de público, juiz em maior parte do momento em que nós passamos a ter assessor, foi Ana Paula Mota. Essa sim, foi a pessoa que me compreendeu, que me tolerou, que teve concessões inúmeras certamente comigo, e por isso, às vezes, fala que eu fiz também, mas deve ser para me acalentar. Sobre o Ministério, a Defensoria Pública, doutor Luciano, que está aqui, no caso, na atualidade, representando, aliás, atuando
junto à vara da infância, nós nunca tivemos brigas. Nós sempre conversamos e há de ser compreendido. Juiz para juiz é uma coisa, juiz com relação ao promotor é outra, mas sabendo que o promotor é fiscal da lei e que muito faz pedindo com o mesmo sentido para quê? Já o defensor, de algum modo, é como se fosse um advogado. A diferença é que advogado, às vezes, tem os honorários pagos pela parte e a defensoria recebe do Estado. E, por isso, o modo de tratar tem de ser diferente na minha concepção. Mas vou finalizar, vamos dizer assim, após essas considerações, para informar que, de fato, eu só sabia a hora que saía de casa e a hora que voltar, a hora que dava. Eu sempre falava isso. Sei que em alguns instantes, e em muitos, quem sabe, pensaram, como o Marcos disse ali, que tantas horas, como é que ainda estava trabalhando? Não há problema, a consciência minha, eu tinha de que estava ali por uma boa causa. Eu fiz agora de pouco, depois de haver requerido a aposentadoria desde 2 de dezembro, fiz no dia de anteontem. Não se preocupe, não vou demorar muito. No dia de ontem, eu manifestei a desistência a esse pedido. Mas por quê? Porque alguém que me considerou lá no tribunal ligou para mim e disse assim: você vai ter um prejuízo significativo. E me apontou por onde. Eu disse: tudo bem, eu sei que não será dia 18, mas quem sabe será com mais 5 dias, 10 dias, e deixei para trás aquele requerimento daquela oportunidade. Um requerimento que cheguei ao ponto de colocar num quadro no dia que formulei, e meu filho falou assim: para que isso? Aí eu falei assim: esse filho é um bem diferente dos outros dois, cada um tendo o seu grande significado igualitário, mas que procurava me compreender e me acompanhava e, vamos dizer assim, não me deixava quando eu mais solicitava, porque era o mais concessivo nesse particular. Todos são iguais, mas a gente tem de fazer a referência. E quando ele fez a observação, eu falei: não se preocupe, vai ser algo que vai ficar dentro do quarto do nosso apartamento em Salvador e que pouca gente vai entrar. Mas eu vou olhar e vou lembrar o que é que escrevi. Eu disse que eu estava consciente de que procurei cumprir a minha missão e que acreditava ter feito um pouco do que era necessário, mas que eu deixava lá essa referência no requerimento e queria muito mais deixar em espaço que é particular nosso. Resultado. São pontos, às vezes, sem importância, mas eu achei por bem mencionar, até mesmo para se compreender aquilo que não foi compreendido no passado por quem achava que não era possível, por exemplo, ficar numa audiência até tantas horas, como o doutor Marcos disse. Em momento final, digo: eu agradeço a essa casa que já me contemplou algumas vezes, eu agradeço à prefeitura, onde tive, em especial, 2 ex-prefeitos, Guilherme Menezes, que propiciou a estruturação do Centro Integrado dos Direitos da Criança e do Adolescente, e, em seguida, já no momento derradeiro, antes de ser sucedido pela prefeita atual, Ézia Guzmão, que muitos afirmavam: você vai ver o que ele vai fazer, vai destruir tudo que está aqui. Eu disse: não é possível. Eu conheço, às vezes, falar forte,
ou falar com aquele rompante, vamos dizer assim, não significava falta de compromisso com aquilo que pudesse estar sendo posto como certo. E realmente tive o apoio. Ele, por derradeiro, iniciou, levando em conta certamente os detalhes, o convencimento que recebeu através do seu secretário, que eu disse que para mim é quem mais sabe direito juvenil, meu conhecido Michel Farias. Acredito que ele então se amoldou e, por derradeiro, dada a necessidade para cumprir a lei, estruturou o pavilhão, assim que eu chamo, pavilhão de escuta protegida, que é algo que não se encontra em quase todo o país. Se tiver alguma coisa, é algo similar, muito diminuto, e mesmo assim eu nem sei onde existe. É necessidade, e é porque é exigência da lei, e foi compromisso da prefeitura dessa forma para concretizar. Portanto, eu digo o seguinte: minha atividade foi facilitada por essas cooperações, por essas compreensões. E imagino até que, quem sabe, tenha sido porque, quando ingressei na magistratura, já tinha uma idade significativa. E, quem sabe também, tinha conhecimento de que o que eu sustentava, desde que não me convencesse de um rumo melhor, diferente, eu não saía daquele que era por mim sustentado. Continuo assim. Não sei se é algo positivo, mas não se desfaz o que foi dado por pai e mãe. Portanto, eu continuo assim. E, para não causar mais vexame, digo: muito obrigado a todos que aqui se acham, muito obrigado a todos que compreenderam o que eu solicitava e tenham entendido que realmente não era para me servir, era para servir a uma causa. A causa era a defesa de crianças e adolescentes em especial. Não deixei de levar em conta também aquele instante em que fui da vara especializada criminal, porque é verdade, algumas decisões, no meu modo de compreender, tomei. Me lembro de uma, por exemplo, que a promotora, e não vou mencionar, porque é querida, mas não vou identificar, sempre questionava que não podia ser assim. Quando proferi a sentença e procurei também fundamentar a meu modo, etc., etc., certo dia eu chego na unidade onde trabalhava e perguntei à escrivã, dona Noélia, traga aquele processo para eu poder despachar o recurso. Ela falou: que recurso? O recurso do Ministério Público. Aí ela disse: não houve. Ao encontrar com a promotora, minha amiga, não foi a doutora Sara, que talvez tenha sido a pessoa que mais, vamos dizer assim, me agradou no lidar, não por outros detalhes, mas porque tem também familiares na região onde atualmente considero minha terra principal, Caculé. E, resultado, quando falo com ela, disse: não, eu não, com a promotora do caso, não, eu não recorri. Eu falei: mas por que não recorreu? Só não fez assim? Não recorri porque eu não tenho nada a dizer contra o que você fez. Eu falei: por que me fez ter tanto trabalho e preparar uma sentença dessa forma? E tentou, de algum modo, me fazer convencido de que não devia tomar aquela posição. É que há um respeito
que eu sempre procurei ter com colegas e considero, da forma como disse, os meus colegas magistrados, assim como considero a instituição, não apenas porque integrei, mas porque encontrei gente que mereceu ser respeitada, ser querida e de gostar, estar próximo. Foi assim que eu vivi. Com relação à Vitória Conquista, eu quero dizer também o seguinte, que é fruto também de Vitória Conquista essa bondade de me outorgar essa comenda, vamos dizer assim, ou esse registro para o momento. E quem sabe eu descubra amanhã, ou mais adiante, quem teve a ideia inicial. Imagino, por hora, quem tenha sido, mas sei que outros tantos lhe seguiram para concretizar, porque uma pessoa só, certamente, não conseguiria atingir tanto, na minha compreensão, para chegar aqui, estar batendo palma para mim. O que eu sou? Eu sou apenas um ser humano que procurou ver em criança e adolescente um semelhante, mais um semelhante necessitado e que me fazia, às vezes, até negar um pedido de um pai e da mãe para ter cautela, como foi o caso registrado da morte. Lamentável, foi para mim difícil, mas eu tive, na verdade, uma satisfação quando falei assim, ao menos eles estão salvos. E, a partir daí, eu acompanhei esses meninos. Não foi apenas esse dia, eu acompanhei até mais adiante. E tem um caso, por exemplo, que três foram adotados, adoção internacional para um só destino. E, quando eu recebi 90 fotos, a posteriori, falei, não, esses meninos ganharam, eu vou dizer assim, o paraíso, porque eu não vou dizer o céu, porque o céu eu acredito que exista, porque eu acredito em Deus, acredito num ser poderoso, maior, que sabe às vezes gerar algo que o homem até agora não conseguiu gerar. É assim que eu estive nesse momento de transição pela área da magistratura e do Ministério Público. E aqui agora, eu, então, quero fazer o agradecimento. Se alguma falha tive, também peço desculpa. Coragem eu tive, simplicidade veio comigo, abdicação, entendo que fiz o que se fazia necessário, ainda que tenha sido em prejuízo um pouco de família, coisas desse tipo. E, com relação à família, um pouco foi dito aí, pastor Dudé, ao mencionar uma pessoa de lá da região, chamada Ninha, que morava, na verdade, lá no sertão. Ele era filho de João Preto e Dona Bi, e eram como fosse um irmão. Aliás, ele tem um irmão que mora aqui, e que no momento em que o irmão nasceu, aliás, no momento que eu nasci, logo em seguida nasceu esse irmão dele lá. E naquele tempo as mães trocavam, a mãe dava o leite ao outro e fazia a troca, ou seja, chamava mãe de leite. E essa pessoa mora aqui. E se alguma referência faz sobre esse momento vivido em Viaçucê, no caso específico, Povoado de Jacaré, é porque conheceu as dificuldades, mas conheceu o compromisso. E também, certamente, que teve algum benefício recebendo de meu pai e minha mãe aquilo que eles podiam oferecer. Minha mãe ensinando, meu pai, às vezes, caminhando uma légua, meia légua, para aplicar a injeção, porque naquele tempo nem isso se sabia na região. E, no mais, trabalhando na roça, para onde eu ia levar o almoço após pedir para sair da sala de aula de minha mãe. Ficava lá, não era olhando meu pai, não. Era ajudando a capinar, a plantar, porque também puxei enxada. Mas isso não me deixou nada de negativo. Pelo contrário,
Pelo contrário, para mim foi muito bom, porque se não tivesse vivido naquela condição, chegasse, por exemplo, em Caculé, onde fomos, não para Caetité, como disse, Caetité era a origem de minha mãe. Para lá também nós levamos os carneirinhos para buscar água, porque meus pais eram pobres, não tinham como. Mas tinha parente, tinha um tio que ensinava lá e que, após ter uma casa liberada por alguém que antes ocupava, nos colocou no centro da cidade, perto do colégio, para onde nós saímos caminhando todos os dias de manhã. Fiz 2 cursos ao mesmo tempo, de forma paralela, um na parte da manhã e um na parte da tarde. Sou professor primário, que era a denominação da época, assim como me tornei também concluinte do curso científico, que era o que existiu lá. Ensino dos melhores na época. Hoje não sei, não vou falar mal e não vou falar bem, porque eu não sei como funciona. Mas na época nós saímos daquele espaço e ia para Salvador, passava sem cursinho, sem nada. O aspecto do estudo de um semestre de letras foi interessante, a menção aí, mas o sentido era aí ensinar como professor primário lá em Cipó, terra para onde fora ou iria alguém que antes foi promotor aqui em Vitória da Conquista, José Soares Oliveira, pai de um promotor, primeiro promotor que eu conheci em Caculé, e queria me levar para lá. Mas minha mãe, uma expressão que se usa muito, me botou com o rabo abaixo das pernas e mandou: volte, você vai estudar, porque nós vamos fazer tudo. Fizeram, somos o que somos. Não sei se somos tantos para merecer isso que aqui me confere. Muito obrigado, Vitória da Conquista, muito obrigado à Câmara, muito obrigado à prefeita, muito obrigado ao seu secretário super solícito nos atendimentos das nossas solicitações, e os vereadores que aqui já me contemplaram, assim, comendas por 3 vezes, eu estou vendo, porque se a iniciativa agora também da Câmara de Vereadores, eu fiz esse registro, um título de cidadão e uma moção. Muito obrigado, eu não mereço, mas aqui estou agradecido e à disposição, da mesma forma, de continuar com a simplicidade, entendendo e saudando a quem conheço e, às vezes, até aproximando de quem não conheço, quando sentir que, de alguma forma, posso servir. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.